A síndrome da cabana. Você já ouviu falar? Olá, meu nome é Gislaine Ruzene e estamos falando já em vários vídeos sobre ansiedade, sobre síndromes e hoje a síndrome da cabana. Você já ouviu falar sobre isso? Como eu perguntei no começo, é algo que tem afetado muitas pessoas e muitas nem sabem que estão nessa síndrome. Então hoje nós vamos entender o que é a síndrome, vamos entender quais são os seus sintomas, quais as dicas. Eu vou te dar dicas como superar isso e se tem tratamento preventivo. Agora, esse conteúdo vai ser um conteúdo muito relevante, viu? Então fica comigo até o fim e já vai deixando o seu like, porque com certeza vai ser relevante para a sua vida e para a vida de tantos outros, ok? Então, primeira coisa para a gente entender o que é a síndrome da cabana, eu preciso entender que não é um termo novo. Quando falamos de síndrome, síndrome é um conjunto de sintomas, certo? Mas esse termo ele já foi usado já no final do século XX, cerca de 1900, com alguns trabalhadores e caçadores americanos, que eles tinham que ficar confinados em cavernas durante aqueles invernos muito rigorosos, aqueles invernos intensos, e eles tinham que ficar confinados por todo aquele inverno dentro da cabana. Então, qual era o grande problema? Que quando eles saíam, que voltavam para a civilização, quando voltavam às suas atividades de trabalho, eles começavam a ter uma série de sintomas diferentes. E aí nós vamos ver esses sintomas. Eles começaram a achar tudo tão estranho, parecia que as pessoas estavam diferentes, tinham um certo medo e a sensação e o impulso era voltar para a cabana, não querer sair. Hoje, diante do cenário de quarentena, desse cenário de pandemia, desse cenário de ficar em casa, nós temos vivido muito dessa síndrome. Eu no consultório já tenho recebido várias pessoas com esses relatos. Pessoas que depois de meses dentro de casa, relatando para mim que ali no consultório foi o primeiro lugar que a pessoa foi e que estava tudo muito estranho. Pessoas falando assim, relatando que a rua estava estranha, as pessoas estavam estranhas e para sair de casa, já aquela sensação muito ruim, a sensação de até um certo pânico, porque certo ataque de pânico mesmo, por achar que estaria tudo muito perigoso. Além de tudo isso, nesse cenário que nós ainda estamos vivendo, existe mesmo, né, um vírus que não sabemos exatamente o que acontece. Ainda existem muitas interrogações. E junto com isso, pessoas morrendo. Então, isso tudo tem gerado essa ansiedade, esse medo, essa angústia. É interessante assim as reações. Então, por ficar muito tempo em casa, a síndrome da cabana é isso. Ficou tanto tempo dentro de casa que na hora de sair está com dificuldades e gerando muitos sintomas. Eu já ouvi pessoas assim de falar que não, saiu e quando viu alguém, literalmente saiu correndo com medo até da pessoa chegar perto, né? Eu mesma, Gislaine, desde no começo do ano passado que eu parei de cumprimentar os meus pacientes com beijos e abraços. Então, o que acontece? Parece que quando alguém vai abraçar já é meio estranho, não é? Isso tudo vem como decorrência desse momento de tanta instabilidade que estamos vivendo. Agora, quais são os sintomas? Eu coloquei algumas sensações, algumas percepções, mas vamos lá. Primeiro, um sentimento de desamparo. A pessoa começa a sentir a sensação que ela está desamparada, que algo pode acontecer. Isso aqui dispara muito as crenças de desamparo. Eu gravei um vídeo falando sobre sistema de crença e ali eu falei sobre desamparo. Então, nessa hora da síndrome da cabana, é muito comum vir esse sentimento. Segundo,
alterações de humor. Então, de repente, a pessoa está bem, ela começa a ficar muito triste e ela não sabe por quê, pode ser sintoma também. Outro, a sensação de impotência. É verdade que diante de tantas situações de catástrofe, tantas situações tristes que estamos vivendo, vem aquela sensação mesmo, né? O que eu posso fazer? E é interessante que essas perdas, essas situações que estamos vivendo, não é só de morte física, é na saúde, mas quantas pessoas perderam trabalhos, tiveram que voltar para dentro de casa. E é interessante também que nesse momento, até o próprio trabalho, home office, a escolas, né? Quanto, quase no ano passado todo, as pessoas tiveram que estudar dentro de casa. Então, todo esse cenário, agora para voltar, começa a vir também aquela sensação de impotência. E agora, eu posso fazer isso, eu não posso? Como que eu lido com isso? Como que eu lido com esse quadro novo? Essa sensação, esse pensamento. 4, dificuldade de concentração. E, como consequência, dificuldade na memória. Por quê? Porque são tantos pensamentos, tanta informação, tantas distrações, com tanta coisa acontecendo, que acaba não concentrando. Não concentrando, não vai ter registro. Por isso que a memória fica afetada. Então é comum, e isso a pessoa fala, eu não estou conseguindo concentrar, eu vou fazer um estudo, não estou conseguindo por causa desse bombardeio na mente. Outro ponto, alteração na rotina do sono. Na síndrome da cabana, a pessoa já vai, essa rotina do sono, perde o sono à noite, ou então ficou muito tempo em casa, acaba mudando essa rotina e dormindo muito mais tarde do que dormiria antes. Então, isso, aí quando chega na hora de dormir, não consegue dormir naquele horário que acontecia antes, isso é também um dos sintomas. Outro, ansiedade, inquietação, angústia também está dentro do quadro da síndrome da cabana. Agora, esse quadro da síndrome, ela pode desenvolver distúrbios alimentares, mesmo porque nesse período, nesse tempo de ficar tanto em casa, quantas pessoas mesmo alteraram a alimentação, né? Só que isso pode desenvolver distúrbios alimentares e pode também desenvolver depressão, isso aqui é sério, gente, e até o toque. Temos regras, nesse momento da pandemia, as regras de higiene, as regras dos cuidados, ok? Vamos cuidar. Mas pessoas que já tinham predisposição para o toque, muitas desenvolveram. Por quê? Porque agora é toque de limpeza. Então agora eu começo da higiene, limpar, sempre com aquele pensamento de que algo perigoso está acontecendo. Então esses são os sintomas sérios que têm acontecido na síndrome da cabana. Como superar isso? Vamos lá então para as nossas dicas? Primeiro, estabeleça, veja aí no seu quadro, se você souber de alguém, se você está percebendo alguma coisa nesse sentido, então é muito importante nós trabalharmos nesses aspectos. Primeiro, estabeleça uma rotina diária, ainda que você esteja em casa. E que rotina? Faça seu horário para... Trabalhe com você no horário de dormir, horário de acordar, atividade física, fazer uma caminhada, ainda que não vá fazer com muitas pessoas na questão da aglomeração, mas faça atividades físicas, faça em casa, faça num campo mais aberto, mas é muito importante você estabelecer a sua rotina, faça rotinas, porque esse é o caminho agora, porque quando nós estamos agora voltando, né, à medida que for voltando a atividade diária, é muito importante já começar fazendo estabelecer as rotinas. Segundo, evite notícias trágicas. Isso, porque ficar dentro de casa ouvindo tudo que pode, o que não pode, isso é complicado. Então, comece a desligar, ouvir notícias trágicas, começa a sair disso, porque isso vai contribuir. Outro ponto, mantenha
mantenha contato com a sua rede de apoios. Em todo tempo, seus amigos, familiares, tenha contato com essas pessoas, porque isso também é muito importante nesse processo de superação dessa síndrome. Outro ponto também é se respeite, respeite o seu tempo. Por quê? Porque agora, eu vou ter que sair, não estou conseguindo. Saia aos poucos. Se você tem ficado muito dentro de casa, então saia, vai até o quintal, assim, vai até a porta, dê uma volta na sua rua, vá aos poucos. Nós chamamos isso de dessensibilização sistemática. Você vai fazendo enfrentamento aos poucos, vai vendo que tá tudo muito bem, porque a sensação que está estranha é porque dispara a ansiedade pela adrenalina, pelo medo. Então, o que você vai fazer? Vá fazendo aos poucos para que o cérebro vá se acostumando a essa nova realidade. Agora, eu sempre tenho terminado dizendo, está muito difícil? Busque ajuda profissional. Não fique sofrendo sozinho. Se você se identificou e tem identificado alguém assim, busque ajuda profissional. Agora, tem um tratamento preventivo em tudo isso que a gente pode, nesse processo, estar investindo? Sim. Além dessas dicas, eu vou dizer o seguinte: fé. É muito importante nesse tempo todo você ter além, nós somos seres espirituais que possuímos uma alma, que é a nossa psique e moramos no corpo. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, fé, aonde nos dá sustentação para podermos encarar com outra percepção toda a nossa vida. Fé e depois, segundo, olha, sol, né? Vitamina D, falta desse hormônio gera depressão, vá se exponha ao sol, água, muita água, são dicas preventivas simples, mas importantíssimas. Atividade física é muito importante fazer parte da rotina diária. E a alimentação, olha o que você alimenta no seu corpo, na sua psique, na sua mente e no seu espírito. Ok? Gostou de saber disso? Então, vamos compartilhar? Escreva aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar da síndrome da cabana. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.